Olá, amigos do Grande Prêmio, como vão vocês? Que maravilha de sexta-feira começa com o GP da Espanha de Fórmula 1, a sétima etapa do campeonato 2023. Puxa vida, que surpresa! Max Verstappen termina na primeira colocação com puxa vida, que surpresa! Fernando Alonso em segundo. Será que Alonso assume em sua casa o vice-campeonato desta temporada 2023, a vice-liderança de 2023. Sérgio Pérez foi apenas, sei lá que posição, daqui a pouco veremos na tela, mas ficou lá para trás, porque Nico Hülkenberg terminou em terceiro, a Ferrari estreando no carro de Carlos Sainz, side pods, a Red Bull, todo mundo andando no espaço de 1,5 segundos, pelo menos no treino livre 2, é o que teremos para falar daqui a pouco, trazer as informações direto de Barcelona, onde também está o nosso repórter, o catalindo Eric Calduc. Mas aqui no programa, eu, Vitor Martins, tenho Luana Marino, tenho Pedro Prado e tenho você que faz esse programa comigo nos canais do Grande Prêmio no YouTube, 1 e 2, 2 ao vivo, 1 depois em formato de repetição. Você manda a sua mensagem carinhosa e afetuosa para nós, para saber de onde você está falando e o que espera do final de semana do GP da Espanha. Eles vão dizer as primeiras impressões, eu já sei, porque a Naninha vem. Luana Marino, boa tarde, olá. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, depois desta sexta-feira sonolenta, porque olha, tá difícil, né? Praticamente um treino como os outros, não pela liderança de Max Verstappen, porque isso já era de se esperar, mas assim, me surpreendeu que não teve uma bandeirinha vermelha, não teve um carrinho quebrando. As atualizações são maravilhosas, né? Funcionaram, no carro nada deu errado, todo mundo conseguiu treinar, coletar seus dados, suas informações, e a gente aqui brigando com sono para se manter acordado nessa sexta-feira. Mas é isso, temos algumas coisas para analisar, porque Barcelona é sempre aquela pista em que as equipes preparam muitas atualizações, preparam mudanças importantes, preparam aquelas mudanças que você realmente consegue ver, né? Consegue perceber, e algumas até um pouco escancaradas, né? No Ctrl-C, Ctrl-V, mas não gostei dessa sexta. Chama a Renata. Só para saber, Pedro Prado, nós temos o vídeo da Renata aí? Deixa eu ver se ele tá aqui no Tá. cantinho. Acho que não tá aqui, Vi. Tá, não, mas tudo bem. A gente só depois, em caso de eventualidade, precisando, só para saber se tem. Mas eu quero saber a sua opinião, Pedro Prado. Eu sei que você fez uma pescaria durante o treino. Foi, eu tava falando com a Lu. Primeiramente, boa tarde, né? A todo mundo. Tava falando com a Lu que durante esse treino, eu fazendo as fotos aqui, trabalhando, o treino tava tão chato que, assim, meu olho pesou. Eu juro, meu olho pesou. Eu falei, nossa, gente, que horrível. E é horrível torcer por acidente, mas eu tava torcendo. Um acidente saudável, assim, só para dar até uma história, né, gente? Não tem nada, não teve nada, Vi. Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. 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 A gente podia fazer até 1 minuto de silêncio por esse treino livre, de tão ruim que foi. Ai, olha. Bom. Participe do nosso programa, então, mandando nas redes sociais a sua mensagem. O seu minuto de silêncio nós vamos respeitar daqui a pouco, porque um acidente saudável não aconteceu, um acidente nada saudável não aconteceu, não teve escapada, ninguém reclamando. Luana Marino, parece que a temporada começou com a pré-temporada em Barcelona, porque mesmo tirando os carros dessa pista, é colocar o carro e parece que ele vai como um carro autônomo, um que pelo menos funcione. Ah, sim. Inclusive, você falou exatamente o que eu ia comentar. Parecia que a gente estava assistindo a uma sessão da pré-temporada. Aquela sessão muito monótona. As equipes realmente... deu para perceber que elas estavam preocupadas realmente em tentar entender essas mudanças.
Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A impressão que me passou é que estava todo mundo muito cauteloso na pista. Então, talvez por isso, até os que costumam sempre dar uma escapadinha e outra, né? Aquela batida, você viu que não aconteceu nada. Teve ali uma ameaça do Sargent tentando ver se o DRS funcionava ali aí até achei, né? Agora vai. Mas não, tudo certo, não aconteceu nada. Mas eu acho que muito por conta disso. Por ser um momento da temporada em que as equipes elas precisam fazer alguma coisa, precisam mexer nesse carro, se ainda tem intenção, seja do que for no ano. A Mercedes, por exemplo, vive falando que está em busca da direção certa. Depois do treino de hoje, eu acho que as aspas de Toto Wolff vão ser um pouquinho diferentes das que a gente viu em Mônaco, que ele começou lá dizendo que o carro, no melhor estilo, pior que tá, não fica, né? Só que depois do que a gente viu hoje, talvez ele já não tenha ficado tão satisfeito assim com esse carro remodelado. Mas é isso, acho que as equipes foram muito conservadoras, os pilotos muito cautelosos, porque realmente não era para isso. É um momento à la pré-temporada, que você coloca um carro totalmente novo na pista e você precisa coletar o máximo possível de informações e há todo um trabalho muito mais de boxe, muito mais de boxe, muito mais ali com o corpo de engenheiros do que realmente um trabalho de pista. A não ser, óbvio, o piloto indo para a pista e ajusta daqui, enfim, mas eu acho que é muito mais o que você capta e leva para os boxes para trabalhar. Talvez amanhã no TL13 a gente já consiga ver algumas coisinhas assim, pelo menos eu espero, né? Eu não espero nada de Barcelona, na verdade. Eu odeio essa pista. Você vê que nós estamos entrando junho na Santa Paz, né? Na alma, no espírito, estamos evoluídos e o ódio já vem emanando do Pedro Prado, porque, de fato, tiraram lá a chicane de Barcelona, não mudou. O que mudou? Verstappen faz tempo 5,2 segundos mais rápido que o tempo do ano passado. Só serviu para isso, Pedro Prado. Não serviu para nada. A Fórmula 1 não acerta nunca. E olha que até relógio parado acerta o horário 2 vezes no dia, mas a Fórmula 1 nem isso. É complicado. E tava tão ruim, Vi, tava tão ruim que o Verstappen colocou o pneu de teste e ele tava botando tempo em todo mundo ali. Ele tava com o terceiro melhor tempo da pista. É muito absurdo. Então, assim, nada que a Fórmula 1 tem feito assim para deixar um pouco mais emocionante. Beleza, as equipes ficaram mais próximas se a gente comparar com alguns anos anteriores, mas a Red Bull está muito à frente, o Verstappen em si está muito à frente. Então, não está tendo graça, né? Não. Eu falando nisso, olha, nós não temos os tempos ainda, né, Pedro? Temos? Temos? Lá. Então, vamos lá. Se você puder colocar em tela, em espinafres, em dó maior, porque a grande questão é saber o quanto estamos sendo enganados, Luana. Quando a gente vê a tabela de tempos e vê a Red Bull andando 170 milésimos à frente da Aston Martin de Fernando Alonso, 270 milésimos à frente da Haas de Nico Hülkenberg, há alguma esperança do tipo, nossa, não é que o Alonso disse que eram intocáveis, pode dar jogo na corrida e pipipi, popopó. Mas me parece muito claro que a Red Bull, principalmente nos treinos, anda com aquilo que lhe permitem andar. Então, se fazem um tempo, um 14, vamos ajustar o carro para fazer um 13,8 e não entregar 100% dele. Vamos entregar 72,5, vai. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a Red Bull ela tem muito controle da situação num todo. Primeiro que olhar para a tabela e ver numa sessão de
de treinos, uma sessão em que você tem ali melhores voltas, o Alonso próximo do Verstappen, isso não é surpreendente, porque geralmente em classificação a gente vê principalmente o Alonso, que é o cara que está ali mais próximo da Red Bull, sempre com um tempo muito perto do Verstappen. Então isso para mim não é uma surpresa, eu acho que realmente é a posição da temporada. Agora, a questão é que a Red Bull ganha no ritmo de corrida. Isso é uma coisa impressionante. Como a Red Bull ela consegue se sobressair em ritmo de corrida. E a gente percebe isso em treinos, quando, por exemplo, como o Pedro citou, o Verstappen coloca um pneu totalmente novo da Pirelli e vira tempos rápidos. O Verstappen, quantas vezes a gente já viu esse ano ele em treino livre, com pneu duro ou pneu médio, fazendo um tempo mais rápido do que os adversários já fazendo simulação de classificação com um composto macio. Então, assim, a Red Bull ela tem todo o controle da situação, na minha opinião. Eu percebo muito isso. O Verstappen muito sólido. Agora, tudo isso é o Verstappen. Porque o Sérgio Pérez, a gente vai chegar nele, aí já é a ponta da Red Bull que eu acredito que dá uma esperança nas rivais. Porque se a gente for olhar tanto no TL1 quanto no TL2, quem andou muito perto do Pérez foi o Ocon. Eu até separei aqui as diferenças. O Ocon ele foi 44 milésimos mais lento que o Pérez no TL1 e no TL2 ele foi só 23 milésimos. Então, assim, ele ficou muito perto do Sérgio Pérez. E eu não acho que isso seja por uma diferença de configuração do carro do Pérez comparado com o do Verstappen. Eu acho que é porque realmente o Verstappen, ele é um cara que está em outro patamar, e os outros, e aí você vê o Alonso também ali no mesmo nível, só precisava que a Aston Martin entregasse um pouquinho mais para a gente ter essa briga. E os outros pilotos veem no Pérez aquela Red Bull que hoje eu já acredito que é possível bater. Então, assim, o Ocon, ok, o Pérez teve problemas em Mônaco, mas esse TL, não que a Alpine vá repetir essa performance, mas esse TL passa essa impressão para mim, que Verstappen à parte, o Pérez é aquela Red Bull que os adversários olham e falam, é possível bater esse carro, ou é possível bater esse piloto, né? Ou é possível esse piloto bater. Ou é possível, exatamente. Isso também é muito possível. Porque o rapaz... É engraçado, Pedro Prado, a gente olhava para o rapaz um mês atrás, nossa, ganhou no Azerbaijão bem. Pode ser que tenhamos uma disputa pelo título. Com muito otimismo, assim, com aquela questão de, puxa, vamos ter interesse na Fórmula 1. Aí a gente acelera um mês e chega nessa posição. O Pérez hoje é mais provável ele perder a segunda colocação no campeonato, porque o Alonso vem avançando, do que propriamente ele brigar por esse título. E talvez o que a Luana tenha explicado agora, e pela posição dele, exemplifique. Não duvido que o Pérez fique para trás nessa corrida. E você? Eu também não duvido. E é exatamente o que a Lu falou. Além do carro muito bom da Red Bull, tem o grande piloto que está num patamar muito acima, que é o Verstappen. O Pérez, é isso, ele assim, tá decepcionando mesmo, comparado com o que a gente falava um mês atrás. A gente estava fazendo conta de quantas corridas ele poderia tirar ponto do Verstappen para poder disputar o título. E assim, hoje, se eu pudesse apostar, eu apostaria que o Alonso ia terminar em segundo na colocação final, na classificação final. Então, assim, não, como já diria o Everaldo Marques, é a boca maldita. A gente elogiou o Pérez demais e, assim, foi para baixo. O Pérez é um cara que dá para ser batido, e é nítido. A Red Bull tem um carro incrível, muito acima do resto, mas o Pérez pode ser batido. Ele é um bom piloto. Isso ninguém aqui duvida. O Pérez é um bom piloto. Mas é isso. Ele já atingiu o teto dele. O teto dele é esse. Então não dá para a gente ficar esperando também muito além. É até injusto com ele, né? A gente comparar ele com o Verstappen. Não tem comparação. Não tem comparação nem ele com o Alonso, que é um dos melhores pilotos da história. Então, é um pouco injusto mesmo, por mais que ele tenha um carro incrível, é o teto dele. É o teto dele.
Lu, muito se fala, né, que o Pérez só vence em corrida de rua e talvez se fosse a Fórmula E, o dia que o Pérez resolver correr na Fórmula E, ele ganha o campeonato tranquilamente, né? Porque é só corrida de rua tirando o México. Então lá ele é capaz assim de correr no México, a casa dele, e ele de novo não ganhar. Mas vai chegando essa sequência, por exemplo. Eu não sei se a gente pode considerar o Canadá um circuito propriamente de rua, tá? Mas assim, embora seja uma pista construída para tal finalidade, mas vamos dizer que o Gilles Villeneuve seja um misto entre um autódromo e uma pista de rua. Então, a gente vai partir para uma parte da temporada que não são circuitos de rua. E aí, quando chegamos já em Barcelona, um circuito padrão, um circuito que não testaram na pré-temporada, mas um circuito que permite aos pilotos andar numa tranquilidade imensa, sem escapar, sem bater, sem ir além. Parece que estavam andando ontem na pista, né? Então, e aí chega e temos um cenário. Digamos que o cenário de fato seja esse. São 3 décimos a se tomar do Verstappen, e considerando que os outros carros têm alguma evolução em ritmo de treino livre e classificação, ele seja o quarto colocado. Nós estamos vendo, então, a verdade sobre Pérez. Nós estamos vendo o que ele não consegue alcançar o seu companheiro de equipe. Penso num primeiro momento, o futuro de Pérez, no final das contas, está em risco se ele mostrar que a vida dele só vale em rua e ele não consegue alcançar e até pode perder para Alonso o vice-campeonato de 2023. E vou além. Se fosse alguém para substituir Pérez, a Red Bull teria esse alguém? Olha, eu acho que o futuro do Pérez está em risco, sim. Eu acho que ele tem contrato até o final de 2024 e não vejo a Red Bull renovando esse contrato. Posso estar redondamente enganado, mas eu acho que ele já cumpriu a meta dele, né, na Red Bull, e aquilo, é muito difícil, porque você, ok, não bater o Verstappen, mas não andar sequer no ritmo do Verstappen é complicado, é muito complicado. Então, eu não acredito que a Red Bull vá insistir no Pérez após o final desse contrato, não. Quem poderia ir para a Red Bull, então? Eu também não sei se a Red Bull pegaria alguém, por exemplo, que hoje está na AlphaTauri, que é, teoricamente, o seu time B, traria para a Red Bull. Eu também não vejo esse cenário, até porque já tem tempo que não sobe alguém da academia para a Fórmula 1. Então, também é um ponto que a gente precisa analisar. Eu acho que quando a Red Bull pegou o Verstappen lá atrás, quando ele ainda era adolescente, levou ele para Toro Rosso, depois jogou ele na Red Bull, é porque realmente ela sabia que ali tinha um piloto diferenciado. A gente vê o Helmut Marko dar declarações sobre os meninos da academia e realmente não tem ninguém ali que encha os olhos dele, que o encante. E vendo as competições, realmente não tem nenhum que se destaque tanto assim, que fale, nossa, esse é o futuro Verstappen da Red Bull. Red Bull encontrou outra joia rara. Eu não acho que a Red Bull tenha essa joia rara hoje na sua academia. Então, eu acredito que se ela perde o Verstappen, ela vai olhar para esse grid e ela vai começar a estudar possibilidades. Se ela não quiser mais o Sérgio Pérez, como eu acredito. Há muitos pilotos que seriam interessantes. Agora, a questão é, qual piloto seria interessante para Verstappen ter como companheiro de equipe? Eu não imagino, por exemplo, o Verstappen tendo um Charles Leclerc como companheiro de equipe. Não sei. Porque, assim, o Leclerc também, ele tem um contrato que vence com a Ferrari no ano que vem. Então, assim, teoricamente seriam 2 contratos vencendo no mesmo ano. Estou supondo totalmente. Se tem um nome assim de um piloto que eu considero forte e que eu gostaria de ver em outra equipe, que é o Leclerc. E eu já falei isso aqui já. Acho que a Ferrari ajuda a deixar o Charles Leclerc deprimido. Porque esse menino, ele tá preso, né? Ele tá deprimido na Fórmula 1. Encostado. Mas pois é. Então, assim, mas eu não imagino essa dupla. Não consigo imaginar essa dupla. Qual seria o outro piloto? Um Lando Norris? Você imagina o Lando Norris
companheiro do Verstappen, Norris, é um piloto interessante, mas também não consigo imaginar o Norris tendo uma vez na Red Bull para dividir a equipe junto com o Verstappen. Assim, sinceramente, hoje, das opções do grid, é uma pena que já passou por lá e não teve uma boa, não teve assim, não causou uma boa impressão. Mas acho que o Gasly seria um cara interessante, o Ocon seria um cara interessante, talvez para ter uma chance na Red Bull, e eu acho que talvez mais o Ocon, talvez fosse um piloto que o Verstappen olhasse assim e falasse, interessante tê-lo como companheiro de equipe, no tipo, eu me garanto. Agora os outros, eu não sei, eu acho que os outros poderiam trazer uma faísca mais para o Verstappen. Eu acho que tudo gira muito, eu acho que a Red Bull gira muito em torno das preferências e das vontades do Verstappen. Pelo menos, eu enxergo dessa forma. Eu não consigo ver um piloto indo para lá sem o aval do Verstappen. Eu acho que o Verstappen não ia dar esse aval para um piloto para quem ele fosse se sentir ameaçado. Então... Só para completar, Lu, você não vê nenhuma chance do Ricardo reassumir esse posto? Eu não. Sinceramente, não. Assim, ia ser uma baita surpresa para mim. É possível, mas ia ser uma baita surpresa para mim se o Ricardo voltasse. Olha, eu vou te falar. Se a Red Bull se vê sem opção, ela pode apelar para o Ricardo, sim. Ela pode apelar para o Daniel Ricciardo, ou ela pode fazer, já que o contrato do Pérez, teoricamente, vence no final da próxima temporada, ela pode sim jogar um menino da academia para Toro Rosso, para AlphaTauri, e levar esse menino para a Red Bull no ano seguinte, se ela decidir não ficar mais com o Sérgio Pérez. Eu só acho muito arriscado. Porque se ele não for realmente um baita de um talento, não fizer um ano assim sensacional na AlphaTauri, você pega um piloto muito cru para uma equipe de ponta, sem você ter 100% de certeza que esse cara é o cara, como ela bancou o Verstappen. A Red Bull bancou o Verstappen quando ele tinha 18 anos e botou ele lá, e é esse o cara que a gente vai apostar e é ele que vai levar a nossa equipe. Eu não vejo a Red Bull fazendo isso hoje com nenhum desses meninos da academia. Ela fala muito do Lawson, ela fala muito do Iwasa, são os dois caras que assim estão despontando, estão puxando essa fila, mas para esse movimento, não. Então, eu acho que se ela olhar para esse grid e não ver nenhum piloto já com experiência, completo, capaz de estar ali ao lado do Verstappen, realmente, pode ser que ela traga o Ricardo, mas eu também não consigo acreditar muito nisso, vou ser sincera. Eu acho que o Ricardo... Não sei, eu acho que o tempo do Ricardo passou na Fórmula 1, sabe? E é uma pena, porque eu sempre gostei muito dele como um piloto. Eu acho que a grande chance dele ali na Red Bull, quando ele não conseguiu aproveitar, digamos assim, da maneira como deveria ser, eu acho que isso fez muito tempo do Ricardo parar. E aquele ano de McLaren afundou mais ainda. Não se deu com o carro de jeito nenhum. E agora ele fica ali fazendo trabalhos de marketing com a Red Bull. Pode ser, se aparecer a vaga e não tiver ninguém, a gente tem um cara de muita confiança nossa para poder fazer esse papel. Deixa eu só levantar uma questão, Vi, rapidinho. Sim. A gente sabe que o contrato do Pérez acaba no final de 2024. Mas a gente também conhece a Red Bull, certo? A Red Bull, ela é uma equipe que, principalmente o Helmut Marko, cansa muito fácil dos pilotos, tirando o Verstappen. Eles cansam muito rápido deles. Se o Pérez chegar num ponto, ele não vai comprometer o título de construtores da equipe, porque o Verstappen vai estar sempre ali na frente, e de vez em quando o Pérez vai estar beliscando também o pódio. Quase que a maioria das vezes. Se ele começar a vacilar, de começar a ficar em terceiro, começar a ficar em quarto, eu, Pedro, não duvidaria que a equipe sacasse o Pérez já no final desse ano. Assim, então, e aí, foi o que a Lu falou. Eles também não iam colocar um piloto cru numa equipe de ponta para a temporada que vem. Então, aí que eu vejo a chance do Ricardo. Porque eles dariam essa chance para ele até eles testarem alguém. Com certeza colocariam algum piloto da academia na AlphaTauri e vamos ver, Tsunoda e ele, quem vai desempenhar um papel melhor. Mas eu acredito sim que se o Pérez der uma escorregada, ele é sacado. E outra,
a Red Bull ela não quer um piloto que bata de frente com o Verstappen. E o Pérez, já teve algumas vezes que ele soltou umas faíscas assim de que nessa relação dos dois, já soltaram umas faíscas que desnecessárias até, que vieram a público. Então, eles não querem um piloto assim. E o Ricardo é boa praça. Então eu vejo muito que é uma escorregada do Pérez, que ele é sacado sim no final dessa temporada. E vai ser só por teimosia mesmo, assim. O Helmut Marko vai falar, não quero mais esse cara aqui não. Põe o Ricardo. E é isso. Eu ia perguntar justamente isso para você, se nós estamos sendo precipitados em já antecipar uma possível saída do Pérez, mas você já me respondeu. E eu tenho a impressão que, por mais que as posições de um treino livre numa sexta-feira não queiram dizer nada, elas começam a indicar. Lá eles devem ter todos os dados de telemetria e entender que o Pérez tomou 3 décimos hoje e amanhã o rapaz, assim, olha, se eu não me coçar, eu largo numa segunda fila aqui, o que vai pegar muito mal para mim. Ainda mais porque, assim, quando o piloto corre em casa, ele sempre tira aqueles 2 décimos da cartola de a gente não sabe de onde, que é o caso de Fernando Alonso e, eventualmente, até mesmo do Carlos Sainz, que nesse final de semana, Luana, corre com uma Ferrari a Red Bull, uma Red Bull vermelha, um sidepod diferenciado. Um sidepod que, se a gente observar, e a Evelyn Guimarães colocou ontem na sua matéria de análise no final do dia, na matéria de explicação do sidepod, que é um sidepod invertido, né? Quase o mundo invertido da Fórmula 1, porque o sidepod ele não tem uma abertura em cima, ele tem uma abertura embaixo, né? Então o ar passa por baixo, que é a grande sacada que a Red Bull teve e que as demais equipes estão copiando. Sim, sim. Eu acho que a Ferrari demorou até, né, para copiar o sidepod da Red Bull, mas o que acontece? Só fechando essa questão do Pérez, eu acho que o Pérez, a pancada que o Pérez tomou em Miami tá doendo até agora. Sim, a maneira como ele perdeu uma corrida, teoricamente, sua, de tudo que a gente já falou, dele ir muito bem em circuito de rua, aí vem outro circuito de rua, bate e toma 2 voltas do Verstappen na corrida. Então, acho que isso mexeu muito com o Pérez e é por isso que eu acredito que não é surpresa se a gente amanhã vê-lo largando numa segunda fila, até perigando cair numa terceira fila. Agora, sobre a Ferrari, é muito difícil a gente entender qual é a da Ferrari, mas assim, eu não acho que ela foi aquém do que ela já tinha demonstrado em outras corridas nesse treino. Não acho. Eu acho, por exemplo, que a Mercedes me decepcionou muito mais do que a Ferrari com essas atualizações. A Ferrari, ela conseguiu, assim, ser um pouquinho mais sólida, vamos dizer, em ritmos de corrida, comparado em outros treinos, nesse treino. Reflexo dessas atualizações, vamos ver amanhã na classificação e depois na corrida como que o Leclerc e o Sainz vão se sair. Agora, uma coisa também é importante a gente destacar, né? O Sainz, por exemplo, ele correu com atualizações, o Leclerc não tinha as atualizações no primeiro treino e o Leclerc acabou ficando à frente dele. Mas eu acho que não dá também para a gente dizer que então isso significa que essas mudanças não deram certo, de maneira nenhuma, porque a gente não sabe ao certo o que a Ferrari procurou testar, o que a Ferrari procurou colocar de ajuste no carro do Carlos Sainz e o que ela vem buscando. A Ferrari já falou que a Red Bull leva muita vantagem em ritmo de corrida e ela percebe que na classificação é onde todas as equipes conseguem chegar perto da equipe austríaca. E é verdade. Então, ela pretende, com essas mudanças, melhorar ritmo de corrida. Então, ela adota esse sidepod à la Red Bull, e isso é interessante porque a gente vai ver agora tudo isso, esse trabalho melhor do fluxo de ar, é uma pista realmente que é propícia para isso, para você poder buscar melhora de downforce, você tentar buscar o ganho nas curvas de alta, e ela tem curvas de alta, ela tem trechos mais lentos, então você precisa de um carro muito versátil. E a Red Bull tem um carro muito versátil, e a Ferrari
caminha nessa direção. Eu vejo a Ferrari muito mais sólida para onde ela precisa ir do que, por exemplo, a Mercedes. Então, assim, apesar de ter sido uma sexta-feira horrorosa, apesar da gente olhar para o treino 2 e ver o Leclerc e o Sainz ali em sexto e sétimo, não me deixa tão decepcionada, mas também não me deixa assim com boas expectativas. A Ferrari agora vai. Não, eu acho que a Ferrari ela está fazendo o trabalho dela. A Ferrari não vai conseguir nada esse ano. Não vai bater a Aston Martin. Eu acho que a Aston Martin... Quer dizer, não vai bater a Aston Martin. Vai bater o Alonso, né? Porque o outro piloto da Aston Martin, eu não sei nem onde é que foi parar na tabela. Sei nem onde... Achei. 18º, minha gente. Pois é. Então, eu não acho que o Leclerc e o Sainz vão bater o Alonso, mas eu acho que a Ferrari vai fazer um campeonato decente comparado com a Mercedes. Eu acho que hoje a briga da Ferrari é contra a Mercedes. Nós já vamos chegar em Lance Stroll. Ele tem o seu tempinho. Pedro Prado, a Ferrari terminou em sexto e em sétimo, mas não com o carro que estava com as atualizações Red Bullísticas. E assim, Vi, a Lu disse tudo da Ferrari. Eu não estou esperando nada dessa equipe, não só na Espanha, como no ano inteiro. Desculpa, não. Como é que você não está esperando nada? O que você não está esperando? Uma besteira qualquer? Estou esperando ferrarada. É claro, gente. Não, a sexta... vocês têm de exaltar, porque hoje não aconteceu nada de errado aos olhos nossos, né? Não teve um túnel escuro, não teve um pedido para entrar no box, depois sair. Calma, gente. Nós esperamos isso ao longo do final de semana. Vocês estão sendo muito pessimistas. Pedro. Não, o entretenimento em si, isso eu espero, ok. Mas eu não espero nada de bom da Ferrari. Só entretenimento. Assim, eu amo o Chico Barney, mas eu acho que ele deveria ser o chefe de equipe da Ferrari, porque combina perfeitamente. Imagina, é um show de palhaçada que a gente vê final de semana por final de semana, toda vez. Agora, esperar uma coisa boa da Ferrari é complicado, mesmo com as atualizações. Óbvio que a gente fica curioso. Será que vai dar certo? Mas, assim, o TL1 foi muito ruim. Foi muito ruim. E a Mercedes estava péssima também. E as duas estavam muito próximas. Estavam longe do resto, muito próximas. Então, eu não acho que a Ferrari vá agora na Espanha já conseguir trazer alguma coisa positiva. Talvez mais para frente, talvez em Silverstone, mas assim, só de uma aproximação do pódio. Nessa daqui, esquece. Que animador. O Fernando Alonso terminou em segundo. Luana Marino, segundo será a sua posição fixa e ad eternum nesse final de semana? Olha, no W eu apostei que o Alonso ia incomodar um pouquinho. Claro, né? Aquela aposta de quem quer ver algo acontecer. Pensei, poxa, o Alonso vai pegar essa pole e vai acontecer alguma coisa com o Verstappen e ele vai vencer. Mas assim, vamos para a realidade, né? Vamos olhar a realidade das coisas. Eu acho que é a posição que ele tem mais chances realmente de consolidar nesse fim de semana. É mais um segundo lugar. Até porque, repetindo, desde Miami, o Pérez parece que deu uma desandada. Então, mesmo com esse carro maravilhoso que ele tem nas mãos, ele não consegue agora nem andar perto do Alonso. Então, o Alonso está caminhando aí para consolidar esse segundo lugar. Eu espero que seja assim, porque realmente, se acontece alguma coisa com o Verstappen, a Espanha vai decretar feriado pela semana inteira, pela vitória 33 de Fernando Alonso. Só que a Aston Martin também, né? Levou atualizações, levou algumas modificações, ela testou uma asa dianteira. E assim, há uma expectativa de um ganho por volta entre 2 e 3 décimos de segundo. Bom, nesse treino, o que deu para ver do desempenho do Fernando Alonso? Ele realmente muito forte, em simulação. Eu achei o Alonso forte em simulação de corrida e tal, mas isso também não é nenhuma novidade. Eu acho que a Aston Martin caminha muito para isso, caminha para consolidar esse segundo lugar com o Fernando Alonso, só que comparado ao Verstappen,
você não tem como saber a real distância, porque eu concordo com o que vocês já pontuaram aqui. O Verstappen parece o tempo todo que ele não chega até aquele limite que ele realmente pode chegar. Parece que ele sempre está guardando alguma coisa. Está certo, tem que guardar, porque ele pode precisar disso numa classificação, como foi na etapa passada, em Mônaco, que ele teve que raspar muros para pegar a pole do Alonso. Então, realmente, no treino, a Red Bull, o Verstappen, ele tem total controle da situação. Mas o Alonso está ali comendo pelas beiradas, tem um carro muito bom, tem um carro que pode evoluir ainda mais e é o único cara hoje desse grid capaz de realmente desafiar o Verstappen, na minha opinião. Nem o Pérez faz isso. O Pérez, sem chance. O Alonso, sim. Pedro Prado, lembro que a diferença Alonso-Pérez é de 12 pontos apenas, 105,93, sendo que o nosso glorioso espanhol tem 5 pódios em 6 etapas e poderia ter conseguido aquele 6º pódio no Azerbaijão, porque ele terminou meio segundo, 7 décimos atrás do Leclerc na linha de chegada. A temporada do Alonso, um cara muito mais leve e tranquilo, diz que é a melhor temporada desde 2012, é que ele mais se diverte, e o Pérez na situação diferente que estava um mês atrás, como eu falei para você. Mas focando em si no Alonso, esperamos dele que essa diferença diminua nesse final de semana? Com certeza, com certeza. O Alonso seria até... A gente já espera, por exemplo, o Verstappen ganhando a corrida. E hoje a gente espera, que é meio óbvio, que o Alonso, se tudo correr bem, vai terminar na segunda posição. O Alonso, ele não está tendo só uma regularidade, ele está em evolução. Então, é uma franca evolução dele e da equipe. Ele tinha conseguido alguns terceiros lugares e finalmente conseguiu um segundo lugar. Ele está evoluindo. Eu acredito muito que ele vai conseguir de novo um segundo lugar. Gostaria muito que ele ganhasse essa corrida. O Berton ia ficar maluco, queria muito ver essa cena, mas é muito improvável que o Pérez consiga bater ele na Espanha. Ainda mais que tem a motivação extra de estar correndo em casa, né? Como você disse, esses pilotos, quando vão correr em casa, eles tiram 2 décimos, a gente não sabe de onde. E o Alonso tá nessa pegada. E o público tá ensandecido com o desempenho dele. Alonso Mania. O Eric, que tá lá em Barcelona, mandou vários vídeos. Nossa, tá incrível. Então, eu acho que além do desempenho em si, tem essa motivação extra de estar correndo em casa. Você que está no canal 2 do Grande Prêmio ao vivo, youtube.com/Grande Prêmio 2, se inscreva no canal, ative as notificações e também temos o nosso canal em espanhol e o site em espanhol do Grande Prêmio, es.grandepremio.com e Grande Prêmio ES no YouTube para acompanhar toda a cobertura também em espanhol e em português do Eric Calduc, que, como o Pedro Prado explicou, está em Barcelona para a cobertura em loco desse final de semana. E tem conteúdo exclusivo para quem é membro do Grande Prêmio, pessoal recebendo lá no WhatsApp as peripécias do Eric. Se você for membro, vá lá no primeiro canal, clique em Seja Membro, que os planos Hat-Trick e Gran Chelem te levam para o nosso seleto grupo lá no WhatsApp. A terceira posição, Luana Marino, é de Nico Hülkenberg. Eu estranhei quando vi o noticiário dizendo o seguinte, a Haas, as melhorias que nós levamos para Mônaco foram melhores do que o esperado. Não vi as melhorias, afinal, Magnussen bateu umas 312 vezes, não bateu, né? Escapou, bateu umas, né? O Hülkenberg tomou várias punições, então a gente não conseguiu ver nada de fato da Haas. Mas se for isso de fato, não, é melhor mesmo. O rapaz pode sonhar com o pódio nesse final de semana que ele procura há mais de 3 vidas? Calma. Eu acho que ele pode sonhar com pontos. Pódio já é demais. Mesmo sendo Barcelona, eu acho que foi um bom teste, claro. Foi uma boa sexta-feira para a Haas. Eu acho que o Magnussen ficou ali pela frente no primeiro treino, e aí agora o Hülkenberg conseguiu essa terceira colocação.
Mas não para pódio, claro. Agora, pode ser, sim, uma posição interessante que indique que a Haas realmente vai conseguir brigar ali pelo top 10 na classificação, e aí sim, você tendo um circuito tão travado como é Barcelona, por mais que eles tenham voltado ao traçado original ali, naquela parte antes da reta principal, tem o DRS, agora os carros com efeito solo, para você fez essa modificação para tentar essa aproximação, para o DRS realmente funcionar na reta, ter ultrapassagem e tal, ainda assim é um circuito muito travado. Então, se a Haas consegue um Q3 amanhã, consegue um top 10, acho que ela pode sonhar com pontos. E a Haas já pontuou esse ano, então também não é nenhum absurdo. Eu acho que o caminho dela é exatamente esse, sabe? É buscar se colocar ali como uma equipe que pontue constantemente. Tem algumas equipes no grid que o objetivo delas é muito claro, é pontuar constantemente. É diferente das equipes que a gente está falando, Red Bull, Aston Martin, Ferrari, essas equipes, elas querem, Aston Martin, né? Agora Aston Martin, essas equipes, elas querem vencer, elas querem o topo. Outras equipes não, estão num patamar um pouco mais modesto. E eu acho que a Haas tem chance, sim, se fizer uma boa classificação amanhã, de conseguir pontos, muito pela característica do circuito. Pontos. Pontos, não tá bom, não? Uns 2 pontinhos, 3 pontinhos. Tomara que seja o Mag, né? Você sacudir aí a bandeirinha da Dinamarca. Mas, ó, Vi, Olha, Frederico Peste na Fórmula 2, o menino tá liderando, ó. É o que me resta. É o que me resta. É o que me resta. Porque, olha, não. Enfim. Ô, Pedro, você tem uma mensagem mais de otimismo que a Haas, futura Alfa Romeo Haas. Estamos conversando. Meu, por favor, não começa. Pode ser que brigue por um top 5. Olha, eu tô muito alinhado com a Lu hoje, viu? Acho que não. Acho que não. E para sua tristeza, né? Porque você gostaria do Mag lá, mas assim, Não. entre sétimo e oitavo. Não é nem o Mag lá. A história é o querido Hülkenberg conseguir um pódio. O cara não pode, ele voltou depois de 9 anos para a Fórmula 1, não conseguiu pódio. A história é se ele conseguir um pódio. Né? Não vai. Que acontece. E outra, pode. O Eric falava, né, que a tormenta se avizinhava hoje em Barcelona. Eu não sei nem se está chovendo nesse momento em Barcelona, estava pingando no final do treino, mas parece que a previsão do tempo é feia para o domingo, não é? É capaz que o tempo vire lá, mas assim, então. Se a gente for olhar o desempenho da Haas em ritmo de corrida, a Alpine está melhor. E a Alpine teve uma franca evolução. O Ocon está pilotando muito. Ele é um ótimo piloto, mas já teve um ótimo desempenho em Mônaco. Nos treinos livres ele foi muito bem. Tá aparentando que vai ter um bom desempenho também na Espanha. Em ritmo de corrida, a Alpine passa a Haas. Então, eu acho muito difícil que o Hülkenberg consiga um pódio. É otimismo demais imaginar isso. Já seria otimismo demais pensar ele no top 5, quanto mais no pódio. Então, eu creio que não. Triste. Max Verstappen. No geral, foi um dia muito bom. O carro está numa janela muito boa. Você tenta refinar algumas coisas, é claro, aqui e ali, mas nos short runs, né, nos long runs, tudo está muito bom. Que bom. Da minha parte, me senti muito confortável no carro. Eu vou olhar ainda os tempos de volta dos outros, mas foi um dia muito bom para mim. Que emocionante. Quer dizer, já começou bem. O que mais dizer, né? Tá tudo bom. Tá tudo muito bom. O carro tá bom. O stint mais curto tá bom, o stint mais longo tá bom, tá tudo ótimo. Já entrega logo o caneco para ele amanhã, né? Mas eu acho que essa declaração do Verstappen é exatamente o momento que ele vive com a Red Bull,
com um carro tão bom e tão bem acertado. Tá? Realmente, para ter algum problema, e aliás, eu acho que se eu pudesse citar um momento assim que teve um problema, foi no TL1, quando ele reclamou de kicks ali. E não foi só ele, o Pérez reclamou, o Russell reclamou, o Norris reclamou, o Sainz, vários pilotos reclamaram que sentiram o carro vibrar muito na pista, quicar muito ali, principalmente no último trecho. Então, se eu fosse apontar um único problema, teria sido esse, e se isso realmente tivesse sido um problema, ele teria citado, ele teria falado, não, o único incômodo foi porque os kicks ali voltaram, então isso tirou tempo perdi décimos ali, perdi centésimos, não, nem isso incomodou. Então, ele tá com o carro na mão e ele vai passear nesse final de semana. Eu acho que se o Alonso realmente conseguir pole position, vai ser assim, mais caramba, que volta que o Alonso vai achar para poder bater o Verstappen amanhã. Mas porque o Verstappen está com o carro na mão. Já o Hamilton, Pedro, a sensação que eu tenho não é negativa. Nós estamos na luta e lutaremos o máximo possível. Mas foi um dia bem difícil. Foi um dia bem difícil. De testar os pneus da Pirelli novos, né? Vai ter de desenvolver esse carro, né, do zero. Afinal, é um carro basicamente novo, né? Não tem aquela coisa do zero pod, mas ele não tem a impressão negativa e ainda está feliz que pelo menos nessa pista de Barcelona tiraram a chicane. Ele disse que é fantástico correr em Barcelona sem a chicane, mas não começa lá muito bem, né? Não é nem que não começa lá muito bem, começa muito mal. O fim de semana da Mercedes foi, assim, nessa sexta-feira, pelo menos, horroroso. E, assim, é meio esperado, porque, como você disse, é um carro novo, basicamente. Então, eles estão se habituando ainda. Eles estrearam em Mônaco, só que Mônaco é uma pista de rua completamente diferente. Não dá para você testar tanto as mudanças do carro. Agora, em Barcelona, é onde eles vão ver em que nível que o carro tá. E como é basicamente um carro novo, tem muita coisa que eles vão ter que acertar. Então, é muito difícil a gente pensar, não, a Mercedes vai chegar com essas atualizações e vai estar voando. Não, porque eles não conheciam o W13 e não conheciam o W14. E isso não é um achismo. Eles falavam isso. A cada entrevista pós-corrida, falava, a gente não sabe em que ponto que tá, a gente não tá entendendo o carro. Quando a gente acha que tá bem, não tá bem. E aí, do nada, tira voltas boas. Então, assim, eles não sabem o material que tem na mão. E estão conhecendo um novo material. Acho, assim, que tem que usar mesmo mais um ano, infelizmente para a Mercedes, mais um ano como teste, como uma preparação para aí sim, no ano que vem, tentar chegar ali e bater de frente com a Red Bull. Porque eles já perderam ano passado, insistiram num conceito que claramente estava dando errado, e agora eles estão colhendo o que eles plantaram. O Hamilton ele diz que ele sente uma facilidade melhor de dirigir o carro agora com essas atualizações. Mas se você olhar durante as voltas no treino livre, ele estava toda hora tendo que controlar muito o carro. Toda hora. Então, assim, tá bem complicado para a Mercedes. Acho que a gente assim vai ver a Mercedes evoluindo mesmo bem mais para frente. Porque eles precisam conhecer o W14B. Peguei mais um pouquinho aqui da declaração do Hamilton, Lu. Foi um dia difícil mesmo. Eu andei no máximo dos pneus, mas com muita degradação. Pelo menos o carro parece um carro. É um carro diferente do carro da semana passada, mas os long runs não pareceram terríveis. Nós só temos de trabalhar em tentar entender como é que nós vamos extrair mais do carro em uma volta rápida. Está muito próximo entre nós e aquele meio do pelotão. Depois do P5 até o P10, está muito próximo entre nós e é impressionante ver
as melhorias que o pessoal tem trazido. Se você olhar para o Ocon, as Alpines estão andando muito. A Aston Martin ficou em segundo atrás da Red Bull, o que realmente é impressionante. Então, não vai ser fácil para nós, ele reclamando que vai ser difícil estar no top 10. Eu ia falar isso. Sim, pelo tom da declaração dele, não parece horrível, não parece ruim. Eu esqueci agora qual foi a palavra que você usou exatamente, mas assim, é muito tom de quem sabe que amanhã vai ser para brigar para entrar no Q3. E assim, pegando um pouquinho carona no que o PP falou, hoje a gente vê, por exemplo, a Ferrari chegando em Barcelona com um sidepod totalmente remodelado e buscando ali encontrar uma direção que a aproxime da Red Bull, usando esse conceito aerodinâmico que a Red Bull encontrou. A Mercedes, por sua vez, quando você olha para o sidepod da Mercedes, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que aquilo ali foi feito na impressora 3D. Então, você pegou, a gente precisa tirar isso aqui, tira isso, faz qualquer coisa, mas põe um sidepod convencional. E pega e faz e leva para Imola. Não vai ter corrida em Imola. E agora? Leva para Mônaco. O carro já está montado. É semana que vem, leva para Mônaco. E aí não tem... Sim. Só me permita completar esse negócio deles terem falado que estão estudando as fotos do assoalho da Red Bull. Eu não duvido que seja a mesma coisa. Sim! Imprime logo. Vamos ver o que dá. Não, essa foi demais, né? Eles falando que tem lá os cinegrafistas, os fotógrafos, todos posicionados, porque as imagens da Fórmula 1 são ruins. Não disseram isso, as imagens não são em boa resolução. Não são em boa resolução, a gente tem que garantir fotos boas. E sim, provavelmente o desespero da Mercedes é tão grande, porque realmente ela foi numa via totalmente errada, e isso é um problema de concepção lá atrás, de um regulamento que mudou e exigiu uma nova leitura em termos de aerodinâmica. A gente está falando de uma mudança aerodinâmica, e isso é uma coisa que leva tempo para você melhorar. Não é você trocar uma peça e achar que o negócio vai mudar. Não é você ter ali uma nova diretriz de motor, como vai ser em 2026, ou como foi lá no início da era híbrida, e você vai e constrói um motor e você tem uma peça ali que você troca, que você encaixa no seu carro. Não, você está trabalhando com fluxo de ar, você faz estudo, é cálculo, é um trabalho muito minucioso. A Mercedes, ela se embananou nesse trabalho, e isso vai levar tempo, e talvez ela só recupere isso lá para frente, quando houver essa nova mudança. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que a Mercedes, daqui a pouco, ela vai vir com o assoalho remodelado, também feito na impressora 3D, porque ela teve ali a oportunidade de ver esse trabalho da Red Bull, e eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou ficando muito para trás. A Mercedes, ela está ficando muito para trás, é impressionante. O Pedro falou uma coisa muito interessante. A Alpine evoluiu. A Alpine foi muito bem em Mônaco, mas Mônaco é um circuito muito peculiar. Só que a Alpine andou bem hoje. O Ocon andou muito bem hoje. Assim, eu chamo atenção para o fato do Ocon ter andado próximo do Pérez. Eu acho que isso é digno de nota. É um Red Bull. Não importa se ele está numa fase horrorosa, mas é um Red Bull. E o Ocon andou perto desse carro. Então, assim, eu estou muito curiosa para ver como vai ser a classificação da Alpine amanhã e o ritmo de corrida deles. Porque realmente a Mercedes está ficando para trás. As outras equipes, elas evoluem. A Mercedes, ela precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V para ela tentar alguma coisa. E aí ela não vai para lugar nenhum. E só uma observação. Eu não sou um especialista em aerodinâmica, mas é exatamente isso que vocês estavam falando. Todo o W13 ele foi montado num conceito. E aí, beleza, vamos mudar o conceito de zero pod. Vamos colocar um sidepod aqui. Só que todo o resto do carro, ele foi montado pensando num conceito aerodinâmico que não considerava considerava o zero pod. Então, assim, colocou ali e agora? Uma coisa afeta a outra. Eu não sou especialista em aerodinâmica, mas me parece muito isso. Que colocou um sidepod e não encaixa no carro.
não sei dizer se é exatamente isso. Tanto que o Christian Horner ele falou que provavelmente a Mercedes vai ultrapassar o teto de gastos, né? Porque vai ter que remodelar muita coisa. Não, o Toto Wolff falou isso ano passado, que ele ia na fé, assim, vou passar o teto. E só para fechar, ano passado lá em Interlagos, que a gente teve a oportunidade de alguns momentos ver o carro na pista, é óbvio, é o RB18, mas o RB19 é uma evolução. Como o carro da Red Bull é equilibrado. O Verstappen passava assim sobre o asfalto, parecia que ele estava assim, deslizando mesmo. O carro não vibrava, ele tinha um carro ali na mão, os outros carros não, você via que era uma direção mais nervosa. Então eu concordo, isso foi um erro de conceito lá atrás. Para consertar isso, vai demorar. Vai. E aí precisa encaixar, como o Pedro falou. Se você fez o desenho do carro aerodinamicamente para um propósito, você está encaixando um desenho, agora que você tem o desenho da parte de baixo do carro, que é fundamental para isso, talvez você complete. Só que até desenhar, rever, esse traço é aqui, é a curva aqui, não sei o que lá mais tal. Vai a impressora 3D, vai todo um trabalho que é feito e, naturalmente, como a Luana falou, é possível que a Mercedes exceda o teto de gastos, porque viu também que exceder o teto de gastos não causa uma punição, é um Bauerman da Fórmula 1, não causa uma punição tão grande, então é bem provável que isso aconteça com a Mercedes. Você está acompanhando o nosso programa, dê o seu like, se inscreva no canal, é sempre muito importante em qual canal você estiver acompanhando o nosso briefing aqui nessa sexta-feira. Eu sou o Vitor Martins, Luana Marino e Pedro Prado estão comigo. Já que estamos falando... a gente chegou a falar, obviamente, bastante do Pérez, falamos do Alonso e tal, mas a comparação é muito clara. Vi nas redes sociais essa semana as pessoas... Não é possível que vocês estão falando mal do Stroll, não sei o quê, e pipipi, mas ele é o filho do dono, mas ele não pode ser tirado, e não sei o que lá mais. Mas aí vai a questão. O que quer Lawrence Stroll como chefe de equipe? Agradar o seu filho ou ser campeão mundial? É esse ponto. Se ele fez a carreira inteira a isso, chegou na Fórmula 1 e agora vai... destinar toda a sua vida e obra para agradar o filho, que não vai ser campeão, Pode pôr o carro que for, o projetista, o aerodinamicista, o cozinheiro, o massagista, o pedreiro, não vai ser campeão. Diferença de pontos, por exemplo, de Pérez para Verstappen, está na casa de 54, 46, a mesma coisa de Sainz, que teoricamente é o segundo piloto para Leclerc, que está na frente, 54 para 46. A mesma coisa Hamilton para Russell. Na Aston Martin, 77,5 a 22,5. Fica a dúvida. A dúvida, a Luana Marino viu, o Pedro Prado viu. Vou começar com o Pedro Prado para ele dar a explicação necessária. Como é que um pode terminar perto do primeiro a 2 décimos e o segundo pode terminar perto do último a 4 décimos? Vi, se meu pai fosse dono de uma equipe, é capaz que eu ainda terminasse na frente do Stroll. Não, brincadeira, ele também não é tão horroroso assim. E vocês já me viram pilotando aqui no próprio Grande Prêmio, era sempre um absurdo. A comparação JP e eu é basicamente Alonso e Stroll quando a gente jogava aqui o Fórmula 1. Mas é inexplicável, Vi, na minha visão. Para mim, a única explicação o Stroll é limitado, ele tem... Eu não vou falar que ele não tem qualidade, ele tem as suas qualidades, eu não acho que ele é um piloto horroroso tipo o Mazepin, eu sempre vou citar o Mazepin como o sinônimo de horror dentro da Fórmula 1, mas ele não é um piloto assim, que vai disputar título, como você disse. Nunca. É capaz que se a Fórmula 1 virar uma corrida de duplas, ele vai, e for ele o Verstappen, ele vai estragar o título do Verstappen. Porque ele não tem cacife para isso. Então, a explicação está na própria qualidade do piloto. A gente tem uma Aston Martin que é o segundo melhor carro do grid, e não é que ele está terminando em 8º, ele não está terminando em 9º, ele
O treino hoje, ele terminou em 18º, gente. Ele só ficou à frente das Williams. Ele ficou atrás do De Vries. Sabe? Ele começou bem a temporada, eu ainda cheguei a elogiar o Stroll, um dos meus maiores arrependimentos no ano é esse. Eu elogiei ele, porque ele estava bem, de fato. Mas, vamos ser sinceros aqui, se coloca o Drogovic, vocês sinceramente acham que o Drogovic ia terminar em 18º, ia ter o mesmo desempenho do Stroll? Eu acredito que não. Eu acredito que ele é um piloto muito mais agressivo, ele tem mais qualidade que o Stroll. Não estou chamando o Drogo aqui de um piloto brilhante, mas o Stroll tá devendo faz muito tempo, né? Lu, o melhor desempenho dele foi com o pulso quebrado. Ah, sim, eu falei isso algumas vezes. Eu tô no time do PP, de quem elogiou o Stroll quando ele estava lá com a lesão. Aí a lesão sarou e voltou a ser o que era. Voltou a ser o que era. Olha, essa pergunta é muito interessante, essa pergunta que o Pedro fez sobre o Felipe Drogovic. Se fosse o Felipe Drogovic, como seria, né? É aquele tipo de pergunta que a gente vai ficar conjecturando, a gente vai falar, não, porque o Drogovic é assim, porque o Drogovic tal, não sei o quê. Eu defendo muito a chance do campeão da Fórmula 2 ter uma vaga na Fórmula 1. Então, eu acho que, e aí, vendo o que o Stroll está fazendo, e você vê ali o Drogovic na reserva, porque como assim o Drogovic não teria uma vaga nesse time, né? Como que o Drogovic não teria pelo menos uma oportunidade, já que o titular está andando, hoje andou em 18º, em Mônaco fez uma presepada só na corrida, foi horrível a corrida do Stroll, e você vê o Fernando Alonso carregando a equipe nas costas, e vai ser assim até o fim. Vai ser assim até o fim, o Alonso carregando a Aston Martin nas costas. Eu até ontem no W perguntei para as meninas, o Stroll cai antes ou depois da chegada da Honda? E assim, nós chegamos a um consenso que, por conta da situação filho, pode ser que ele dure até a chegada da Honda. Só que a partir do momento que você tem uma montadora do tamanho da Honda, que está longe de ser ruim, e a gente sabe muito bem que esse motor que hoje impulsiona a Red Bull, ele tem toda essa tecnologia dos japoneses, e você vê a Honda se juntando à Aston Martin, e esse passo mostrando que a Aston Martin realmente ela quer se colocar como um grande na Fórmula 1, ela não quer ser só uma surpresa esse ano com o Alonso, Lance Stroll não cabe nessa equipe. Com a Honda, não. Pode até ser que segure até realmente 2025, mas com a Honda, não tem como o Lance Stroll ser piloto da Aston Martin desse jeito. Se o Stroll não mostrar no ano que vem, 2024, 2025, que ele realmente tem capacidade para isso, e eu duvido que ele faça isso, pelo que ele já mostrou antes, vai ficar muito complicado. Realmente para mim não faz sentido. Essa gana toda do Lawrence Stroll, nós queremos vencer, nós queremos quando que você vai vencer uma corrida, nós queremos brigar pelo título, com um piloto que fica andando do 10º para baixo para ser legal, sabe? Eu estou sendo legal falando que ele anda do 10º para baixo. Não dá, não tem como. O Lance Stroll não cabe nesse time com a Honda. Não foi uma discussão que nós colocamos, eu acho que nenhum programa, possa estar enganado, vocês me corrijam, que é exatamente a questão do Drogovic, e eu vou colocar no seguinte sentido. Já houve discussões em outros programas, muitos anos atrás, recentemente, que a gente tem falado que a Fórmula 1 deveria mudar o seu conceito. Acabou essa história, para mim, né, na minha visão, acabou essa história de você ter uma categoria que, obrigatoriamente, as 10 equipes têm de fazer o seu chassi, construir o seu carro, Mudou, o mundo é outro, tem teto de gastos, e eu venho defendendo que deveria ser como na MotoGP. Quem quiser faz o seu chassi, quem quiser vai e compra o chassi, tem menos grana de receita, de divisão de lucros, tudo mais, Ponto é isso. Por que eu estou retomando esse assunto? Nós estamos falando do Drogovic, mas nós não tivemos ainda uma discussão, Pedro, Luana e amigos do Grande Prêmio, sobre o futuro do Drogovic. Porque me parece claro
que o Drogovic só teria uma condição de titular na Aston Martin se e somente se Fernando Alonso cair fora da equipe. E aí, quando no primeiro momento a Honda anuncia que antes do anúncio inicial, mas assim, quando vem o negócio da Honda falando, não, pode ser que feche com a Aston Martin, no primeiro momento a gente pensa, bom, por causa do histórico Alonso-Honda, 2026 pode ser que tenha uma chance. Mas, cara, nós estamos em meados de 2023. 2 anos e meio para ter uma chance. Aí, Alonso gênio, Alonso bonito, que gato, nossa, que cheiroso. Não tem nada, pode correr aqui. Então, tem uma possibilidade do cara ainda ficar. Então, quer dizer, em nenhum momento a gente coloca o Drogovic nesse cenário. E como a Fórmula 1 não vai mudar o seu conceito pelo jeito, não vai permitir outras equipes, não vai se abrir a nada, não tem um pensamento a longo prazo em relação a isso, eu fico imaginando, Pedro, o que é para Drogovic estar numa equipe que só falta bater a Red Bull, que tem o filho do dono lá, e obviamente a gente tem a impressão que é uma posição pétrea, mas não deveria ser, e que ao mesmo tempo ele vê uma possibilidade de ser titular em 2026, mas aí o cara pode ser que fique em 2026, 2027, enquanto ele tiver saúde e um carro bom na mão, ele pode ser que fique. E não me parece que tem chance em outra equipe. Você vê a situação do Drogovic numa equipe que... E outra, em nenhum momento, absolutamente nenhum, eu posso estar enganado, mas assim, em absolutamente nenhum momento, todo o anúncio que foi feito entre Honda, Aston Martin, tudo que envolvia, jamais mencionou o nome de Felipe Drogovic. Posso estar enganado, mas não vi. Eu queria que vocês, para quase ir no encerramento desse programa, falassem a respeito do limbo em que acaba se encontrando o Drogovic enquanto piloto de carros, porque me parece que ele não tem chance de ser titular na Fórmula 1 nesse momento. Eu até queria falar disso já, foi bom que você perguntou, porque assim, a gente tem os testes com os pilotos mais novos, os pilotos reservas, que as equipes obrigatoriamente têm que colocar em algum treino livre, certo? E isso durante o ano. Normalmente esses testes, a gente sabe que é meio que só para cumprir a obrigação, não tem nada de importante. Pro Drogovic, eu vejo que esses testes eles vão ser muito importantes. Explico. Se ele botar um tempo muito bom ali em toda a participação que ele tiver em testes de treino livre e mostrar, eu tô aqui, eu faço tempo, eu tenho um desempenho melhor que o Stroll. Ele tem que mostrar que é mais rápido que o Stroll. Vai ser muito importante porque, por mais que o pai do Stroll seja o dono da equipe, a equipe hoje ela é composta por vários acionistas. A Aston Martin em si. Então, assim, não importa que o pai dele seja o dono. Se chegar num momento que tiver uma pressão dos acionistas, podem tirar, sim, o Stroll de lá. Independente do pai dele mandar. Isso daí foi mencionado, inclusive, no TTGP, que acho que o Pedro Marum ele mencionou. A história da Apple, que o Steve Jobs ele foi tirado em um certo momento da própria companhia que ele criou. Depois ele voltou. A mesma coisa pode acontecer, sim, na Aston Martin. Então, eu acho que pro Drogovic, ele tá no limbo, é óbvio, e eu não vejo, fora da Aston Martin, ele ter uma oportunidade, porque a gente sabe que a Fórmula 1 não vai mudar o seu conceito, não vai permitir mais equipes, se permitir, vai ser lá para frente, ele tá num limbo. Infelizmente, ele caiu nesse limbo. Então, ou é fora da categoria, ou é na Aston Martin, ponto. Salvo um milagre de alguma equipe dar uma chance para ele, porque eu acho muito complicado, muito difícil. Porque tem outros na frente dele. Então, a chance dele, na minha visão, eu posso estar enganado, eu posso estar falando besteira, mas ele sim se destacar durante os treinos livres que ele participar pela Aston Martin. E aí fazer uma pressão dentro da equipe. Ele vai ter que fazer uma pressão interna ali. Mostrar que ele é melhor que o Stroll. Ponto.
É muito complicado. Também é quase impossível isso acontecer. Mas eu acho que se ele quer ficar na Fórmula 1, tem que existir uma pressão interna, tanto dele quanto dos acionistas. Porque não dá para o pai do Stroll ficar bancando o filhinho dele. Ai, meu filho tá na Fórmula 1, ai, eu quero que meu filho ganhe. Cara, dane-se que seu filho, o que você quer que seja bom para seu filho. Ele não é bom para a equipe. Também tem uma questão, Lu, são 2 pontos. Primeiro, a Aston Martin perder a segunda posição no Mundial de Construtores porque o moleque não pontua. Segundo, quando a gente faz uma comparação Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich, o Pietro não consegue ser nada além de reserva na Haas por questões financeiras. Eu sempre ressalto aqui, o Pietro não é apoiado pela família Fittipaldi. Quem cuida do Pietro é o pai dele, o Guga da Cruz, que faz os acordos que são possíveis sem o nome Fittipaldi. O Guga, o pai dele, não é Fittipaldi. Então, o que ele consegue tanto para o Enzo quanto o Pietro, Banco do Brasil, claro, outros patrocinadores, são esforço do Guga e pouquíssimo, ou quase anti-esforço da família Fittipaldi. Então ele não tem o dinheiro suficiente para ser um titular na Haas e vai ficar como funcionário da Haas meio que por um bom tempo. O Drugovich não. A situação do Drugovich é muito diferente, financeiramente falando. O nome Drugovich, a maioria das pessoas, se não conhecem a empresa Drugovich, você consegue ver em várias estradas, em várias cidades do interior, em grandes cidades. É um grupo, um conglomerado líder no Brasil em seu ramo, tem dinheiro, e hoje tem 2 patrocinadores brasileiros, XP e Porto, que estão lá ajudando nessa empreitada. Chega uma hora que a conta não vai bater, porque assim, ele tem lugar suficiente, mas é numa equipe que não é uma equipe que depende necessariamente de dinheiro, não é esse o caso. E segundo, quanto mais passar o tempo para o Drugovich, é pior, como o Pedro falou. Uma coisa é você buscar espaço na Fórmula 1 numa outra equipe e pegar um espaço que já está ocupado por um outro piloto. O Logan Sargent vai sair da Williams porque não está correspondendo. Pô, ali tem uma vaguinha, mas pô, ir para a Williams fica aquela coisa. E segundo, como falamos agora no começo, a não ser que a Fórmula 1 permita, a não ser que haja condições para isso, eu não imagino que a Aston Martin seja uma Red Bull, que vai criar uma equipe B e tem a AlphaTauri da Aston Martin e bota o Stroll para correr lá. Ou que a Aston Martin chegue e vai comprar uma equipe qualquer para abrigar o seu filho. Então, tem todo esse cenário, Lu. O Drugovich tem uma situação muito diferente da do Pietro. Eu concordo com você. E assim, eu acho que a vaga do Drugovich, a vaga é a do Stroll. Não acho que é a do Alonso. Porque eu acho que a Aston Martin, e aí eu cito também a Honda junto, a partir de 2026, se o Alonso realmente parar, eu acho que a Aston Martin vai precisar de um piloto que é aquele piloto que a gente olha e fala, é um piloto de ponta. O Alonso é um piloto de ponta, a Red Bull tem um piloto de ponta, a Mercedes tem um piloto de ponta, que é o Hamilton, e o Russell, que é muito bom também. E a Ferrari caminhava para ter um piloto de ponta, mas assim, tá difícil de entender realmente qual é esse desempenho do Leclerc, mas é um piloto muito bom. É um piloto também que a gente não pode desconsiderar. Mas assim, o Drugovich não é que ele não seja um piloto de ponta. A gente não tem como afirmar isso justamente porque ele não teve a chance de correr esse ano. Foi tirado dele, vamos dizer, né, essa oportunidade de realmente, na prática, começar a adquirir essa quilometragem em corrida. Assim, eu trago até para essa discussão o que aconteceu com o Piastri. Porque muito se falou do Piastri no ano passado, quando ele surpreendeu e foi parar na McLaren depois da Alpine ter até anunciado ele como substituto do Alonso. Só que o garoto estava lá parado na equipe e claramente ele não era a primeira opção, porque se a Alpine tinha tanta dúvida entre o Alonso, o bicampeão, o cara a quem ela devia tudo, e o novato, se ela tivesse que escolher entre um dos dois, quem ela escolheria? O novato? É lógico que ela ia escolher o Alonso. Ela negociava a renovação com o Alonso.
E ela tentava ver o que ela ia fazer com o Piastri. O Piastri corria sérios riscos de ficar mais um ano parado. Piloto não pode ficar parado. Piloto tem que correr, tem que ficar em atividade. Não é simulador. Não é teste privado uma vez a cada sei lá quantos meses. Tem que ter competição. E o Piastri foi lá e viu que dava para ele conseguir entrar no grid e conseguiu a vaga na McLaren. Assim, eu não julgo o Piastri por esse movimento. Hoje a gente até brinca, olha só o que o Piastri fez, trocou a Alpine por uma equipe que está capenga. Mas assim, ele não tinha garantia nenhuma nessa equipe. Não deram garantias que ele realmente ia correr, sabe? O Drogovic ele não tem garantias de que se realmente o Alonso sair, ele pode ser escolhido. Eu acho que não. E ele não tem garantia se realmente o Stroll vai sair um dia. E se o Stroll sair, ainda tem outra coisa. Tem a Honda nessa história, que tem um programa de pilotos. A Honda pode querer colocar um piloto dela ali. Pode tentar, né? Pode querer, pode tentar e pode conseguir colocar um piloto Honda para correr na Aston Martin quando essa parceria começar. Ou seja, é um cenário muito complicado para o Drogovic, sabe? Eu vejo o Drogovic cada vez mais caminhando para fora da Fórmula 1. Ele fez um teste na Fórmula E muito bem sucedido, ele foi muito bem. Agora, eu não acho que vai acontecer com o Drogovic a mesma coisa que aconteceu com o De Vries se ele for para a Fórmula E e agora ele vai brilhar e vai ter a chance de voltar para a Fórmula 1. Não, isso aí foi o cometa Halley passando na Terra. A cada 76 anos isso acontece. Aconteceu com o De Vries, sabe? Não vejo isso acontecendo com o Drogovic. Mas eu concordo com o Pedro quando ele fala dos treinos livres. Eu acho que o Drogovic tem que aproveitar todas as chances que ele tiver para ele mostrar, não só para a Aston Martin, mas para ele se mostrar para o grid, que ele tem sim condições de estar nesse grid no ano que vem, 2000 e... Não sei, ele tem vaga. Ele tem vaga nesse grid. Então, ele tem que agarrar todas as chances que ele tiver. Senão, eu não vejo assim, a Fórmula 1 realmente como futuro para o Drogovic. Por conta desse ano, Vitor. Ele tinha que estar no grid esse ano. Se ele conseguisse entrar esse ano, eu acho que aí sim a gente poderia pelo menos dizer, poxa, o garoto foi lá, é bom, então realmente não, desiste, entendeu? Mas ele não teve essa chance. Feita a análise de Drogovic, de Stroll, aliás, só para completar. Espera aqui. Um pouquinho. Eu vi. Deixa eu achar aqui. Stroll. Aqui, achei. O foco de hoje era andar e testar vários itens e testar os pneus de construção, os protótipos da Pirelli. Então, foram treinos muito ocupados para nós. Isso nos deu muita informação para trabalhar à noite e espero que a gente encontre algum ritmo de volta para a classificação, já que o carro não está onde eu quero. O grid está incrivelmente próximo nas duas sessões, os dois treinos, então sabemos o quanto é importante achar o ritmo e vamos trabalhar duro para isso. É isso que disse o nosso Lance Stroll, 18º nos treinos de hoje da Fórmula 1 em Barcelona. Pedro Prado, alguma consideração? Não, só aguardar e torcer para que a classificação de amanhã não seja tão horrenda como foi os treinos livres de hoje. Luana Marino, alguma consideração? Não, acho que nós falamos tudo. Acho que não vale ficar aqui falando sobre AlphaTauri e Alfa Romeo. Então a gente passa, né? A gente passa. Você acompanha tudo da classificação do GP da Espanha aqui nos canais Grande Prêmio. Acompanhem assim que terminar o briefing para analisar tudo que rolou no grid de largada da 7ª etapa da temporada 2023. Se for no canal 1 ou no canal 2 aqui do Grande Prêmio, esteja sempre ligado, se inscreva no canal, ative as notificações. Esperamos que seja no canal 1. Se não der, faremos aqui no canal 2 a transmissão desse treino, bem como as demais do final de semana. E também temos Fórmula E no final de semana, transmissão do Grande Prêmio aqui pelo YouTube, a etapa de Jacarta, na Indonésia,
Temos 2 corridas no final de semana, logo no início da manhã, no horário brasileiro. Acompanhem tudo, treinos, classificação, corrida com Jefferson Kern, Pedro Henrique Marum e João Pedro Nascimento, com produção de Rodrigo Berton. Beijo para Luana Marino, para Pedro Prado, para você que acompanhou o briefing. Dê o seu like, comente aqui, aproveite a oportunidade de onde você está acompanhando e o que espera do GP da Espanha de Fórmula 1. Tchau.